Então, se você não consegue agregar margem nas tuas obras, se você está sempre naquela guerra do preço, vai ser cada vez mais difícil de sair dessa guerra de preço. Por que isso? Porque você está fechando obra com margem baixa e você não consegue dar uma condição melhor para a tua equipe, para que eles consigam executar uma obra com mais excelência, para que você comece a atingir um outro público e sair do preço. Então, muitas vezes acontece, como já presenciei, contratei um cara bom, era instalador de outra empresa lá, minha concorrente, agora o cara vai vir aqui, vai fazer acontecer, vai colocar para rodar as montagens aqui, vai resolver tudo, e o cara é excelente de acabamento, conheço o trabalho dele. Beleza? Mas lá na outra empresa que ele trabalhava, ele tinha uma condição. Ele tinha uma escada boa, ele tinha as ferramentas boas, ele tinha uma organização da empresa na entrega dos materiais, ele usava um silicone bom, um acessório bom, principalmente quando se envolve vidro temperado, uma ferragem boa, porque no vidro temperado, o que vai te dar manutenção é as ferragens. Então, se você usar um material de qualidade, que você consiga dar o torque certo que precisa para segurar aquele determinado vidro, aí você vai estar entregando um trabalho com excelência. Agora, contratou o fulano lá, ele é muito bom, não dava retrabalho, não dava retorno em obras, mas lá naquela empresa trabalhavam com a ferragem top. Então ele ia para a obra, ele montava, aonde ele regulasse, aonde ele deixasse aquela porta, ficava. E não alguns dias depois, um movimento da porta, cedeu a porta, está enroscando, não fecha mais, tá dura a chave. Por quê? Porque você colocou uma ferragem baratinha para você economizar e aí vai ter o retrabalho. Por quê? Aí você fala lá para o montador, cara, mas você era o melhor, você era tão bom lá na outra empresa que você trabalhava, por que aqui não vai, por que aqui não desenvolve? Qual que é a condição que ele está tendo aqui agora? Se ele tivesse feito a mesma instalação, a mesma porta, com as ferragens boas, não teria dado o retrabalho. Mas como a empresa forneceu para ele fazer a mão de obra dele um material de baixa qualidade, como que ele vai operar o milagre? Como que ele vai fazer isso? Então é por isso que você precisa ter margem, porque você precisa ter condição de trabalhar com a ferragem boa. E muitas vezes acabam até se iludindo. Por quê? Usam a ferragem baratinha e cobram um pouquinho do cliente para ficar um trabalho baratinho. E aí ele não ganhou praticamente nada e colocou uma ferragem que vai dar retrabalho para ele. Se ele ainda colocasse a ferragem baratinha e colocasse margem 2, 3 vezes acima para que ele pudesse voltar lá dar manutenção nessa porta, aí ele iria, pelo menos, estar empatando o dinheiro dele de tantas vezes que ele vai ter que ir lá ajeitar essa porta. Porque depois que começou a incomodar, meu amigo, aí vai chegar o ponto, talvez, o cliente se incomodar, diz, cara, já veio tantas vezes essa porta, tá sempre enroscando, Aí ele acaba tendo que ir lá e comprar a ferragem boa
que devia ter colocado de primeira vez e cobrado do cliente. Então, ele se preocupou em ser o baratinho, aí comprou uma ferragem inferior e depois gastou 2, 3, 4 vezes indo lá regular essa porta, para no final de tudo ainda ele ter que colocar a ferragem certa para parar de dar problema lá com o cliente. Você acha que esse cara vai conseguir agregar valor no serviço dele? Será que aquele cara da porta lá vai indicar ele? Vai dizer, ó, faz lá com o cara que é top. Vai dizer, cara, fiz uma porta com ele aqui, veio 6, 7 vezes já arrumar. Imagina se eu der uma casa para ele fazer.